Bom, hoje eu tenho o privilégio de ter comigo um dos meus pastores. Ele me auxilia aqui na Matriz e no Ministério. Hoje ele está à frente do Ministério de Louvor. Também nos auxilia diretamente em tudo que é nas produções que nós fazemos. E eu estou dando a liberdade para que ele possa tirar algumas dúvidas, de repente. Não tem nada preparado ou combinado. Eu quero deixar ele bem à vontade e aquilo que eu não souber responder, a gente pausa o vídeo, entendeu? Então, é basicamente isso. Muito bom ter você aqui. Pô, bem-vindo. E bora lá, vamos bater um papo. O que você tem? Eu vi que você anotou um monte de coisa aí. Bora. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Ded, é um prazer estar aqui. Alegria para mim. Poder esclarecer aqui algumas dúvidas que todos nós que lideramos em alguma área da nossa vida temos. Talvez você lidera dentro e fora ou fora da igreja, né? E com certeza esse papo sobre liderança vai te abençoar muito. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém, que esse vídeo vai abençoar muitas pessoas e que você possa ser abençoado por esse bate-papo aqui que vai ser tão especial. Bom, eu preparei algumas perguntas aqui. A primeira delas é sobre liderança servidora. Meu pastor, um líder que serve, um líder que faz, ele toma o mesmo exemplo de Jesus, né? Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou forma de servo e serviu. O que é uma liderança servidora para o senhor? Bom, o líder que serve, serve. Eu acho que já tem que partir desse princípio. O líder que não serve, não serve, não presta para a liderança, não serve. Talvez a palavra prestar é muito forte, mas estou usando aqui a palavra servir também, de ser relevante. Bom, talvez seria legal eu poder também te dar uma resposta usando um texto bíblico, para explicar um pouco aquilo que eu penso, mas claro, aquilo que sai de Cristo, aquele princípio que ele nos ensinou. Então assim, Lucas capítulo 6 e o versículo de número 12 diz assim: e aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O texto diz que Jesus vai escolher 12 caras para andar com ele. E passou a noite inteira falando com Deus a respeito desses 12 caras que ele ia escolher. Ora, o líder escolhido é um cara que passou por esse filtro. Então assim, Deus enviou Cristo para servir. Cristo chamou 12, depois 70, dividiu a história para as pessoas servirem. Então o que eu para resumir a resposta, embora não é simples, mas para resumir a resposta, uma liderança que não gosta de servir aos demais, aos próximos ou ao próximo, Paulo diz assim, considerando uns superiores a gente mesmo. Então, se eu não tenho você é melhor do que eu. Talvez você tenha habilidades que eu não tenho, você as tem, e vice-versa. Mas quando a gente coloca isso numa balança e coloca a pessoa para ser funcional no reino, e a gente honra a pessoa servindo, então ela vai ter prazer também em servir. Termino a resposta como eu comecei. O líder que não serve, não serve. Então, você, líder, é resultado de uma conversa com Deus. Toda a liderança está debaixo de uma autoridade dada por Deus. Então, reveja isso. Se você está com dificuldade de servir, tem alguma coisa nesse diálogo aí, tem que ser conversado. Porque se você vem de Deus, e se você está exercendo uma liderança, não só no ministério, essa é a nossa praia, mas não só no ministério, e se você tem capacidade de enxergar o próximo, em servir o próximo, reveja, porque o defeito não está na matriz, o defeito não está de onde você foi gerado, né? Na matriz eu estou falando do DNA, o defeito deve estar aí, você precisa dar uma revisão aí
para melhorar isso aí. É muito importante aprender a servir os demais. Você é resultado de uma conversa muito séria que alguém teve com Deus. Faça valer isso. Uau, quem não vive para servir, não serve para viver. E isso é muito forte, isso é muito forte. E o senhor falou de Jesus orando a respeito dos 12, né? E quando eu olho para Pedro, quando Jesus chamou Pedro, eu vejo que Pedro não estava pronto. Se nós formos olhar todo o cabedal, todo o processo de liderança, né? Hoje em dia tem muito essa questão de eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para eu começar algo? Bom, essa pergunta eu posso ir em duas linhas. Primeiro, a gente não nasce pronto, então a gente vai se preparando com o passar do tempo. E agora, uma coisa é você procrastinar e não se atualizar e não se preparar para o tempo atual. Então, assim, eu não nasci pronto, eu estou aprendendo, mas ao mesmo tempo é interessante que quando você vai fazer quando a mamãe vai fazer uma ultrassom para ver o baby, ela vai vendo ele crescendo dentro dela, né? Aí ela vê que chega um certo momento, já tem o narizinho, tem a boquinha, tem a mãozinha, tem o pezinho. Só que se você for olhar bem, é meio que o bebê, naquele lugar, naquele espaço, ele não utiliza tudo isso. Você não vai ver o bebê usando os pezinhos para fazer malabarismo, para utilizar para fazer caminhadas, para fazer exercício. Você não vai ver ele com a mãozinha trabalhando em alguma coisa. Você não vai... Parece, aspas, que naquele momento ele não tem, aspas, porque eu vou dizer, utilidade para aquele tempo. Na verdade, ele está sendo preparado. Por quê? Porque quando aquela estação terminar, ele precisa estar, e aqui é a primeira parte da resposta, pronto para iniciar. Quando ele está pronto para iniciar? Quando ele quando sai do ventre da mamãe e começa a viver a vida. Mas aí ele começa numa fase de aprendizado e aí ele vai ter que acelerar e aprimorar algumas coisas. E o tempo atual, assim, a palavra relevante hoje é atualização e ficar antenado o que está rolando, né? Eu acho que quem ignorar esse tempo novo agora fica para trás. E quem ficou ou fica para trás é porque também, de alguma maneira, não quer ficar pronto. Então, nós não estamos prontos, nós estamos ficando prontos, nós estamos sendo trabalhados para ficar prontos, mas enquanto isso não acontece, a gente vai lidando com o coração sendo alinhado, afiado, para que quando chegue esse tempo, para quando chegue essa oportunidade, você possa, mesmo não estando apto para tudo, você possa dizer sim, porque eu acho que sim, dizer sim já é uma forma de você dizer que você está no caminho certo. E aí as coisas vão acontecendo, tudo ao seu tempo, as coisas vão encaixando e vai dando certo. Acho que é mais ou menos por aí. No caminho, né? A liderança no caminho, o senhor sempre fala disso, né? Nós aprendemos no caminho, né? E acho que a humildade, ela vai fazer com que a pessoa cresça e desponte, né? Aqueles que despontam, aqueles que são pregos fora, né? Estão prontos para ser martelados, né? Então, assim, o prego que se destaca, ele vai ser martelado porque ele está disposto a fazer algo diferente. Então, o senhor falou de atualização, né? O texto de Romanos 12, né? Romanos 12, 2, fala que nós devemos ser transformados por uma renovação de mente, né? Hoje nós estamos... aqui eu já perdi a conta de quantos lockdowns nós tivemos aqui, né? Talvez o terceiro lockdown. E hoje, a nossa igreja, hoje ela está... de portas fechadas, porém a igreja não está fechada, né? Nós continuamos em pleno funcionamento e nossos cultos estão funcionando e pasmem, de maneira mais expansiva, né? Porque nós não trabalhávamos com tanta força no online. E eu creio que essa renovação tem feito com que o nosso novo tempo, né, de pandemia,
nós somos renovados para algo que ainda está chegando, porém nós estamos renovando em todo o tempo. Sobre renovar, o que o senhor pensa sobre por que eu tenho que renovar, para que eu tenho que renovar? O senhor tem uma frase que eu acho muito forte, que eu nunca tinha ouvido. O senhor fala, quem se adianta, governa. Renovação da mente. Por que eu preciso me renovar? Eu acho que uma das palavras que tem predominado o universo hoje é a reset. Você precisa fazer... As máquinas fazem reset. Os computadores fazem reset. O seu telefone, dependendo... Bom, qualquer telefone que você tenha, chega um determinado momento que ele vai pedir uma atualização. Por quê? Porque as informações obtidas já ficaram obsoletas. Elas precisam ser... elas precisam receber novas. No caso do telefone que eu uso, o que você usa também, é interessante, porque quando eu não renovo, começa a ficar lento. E aí eu começo a trabalhar e ele vai, pô, mas tá lento, tá lento. E aí você vai procurar qualquer tutorial para resolver a lentidão do seu problema. A primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: você já fez um reset? Você já fez uma atualização do sistema? Porque enquanto você não atualiza, você fica lento. Sabe, você precisa dar uma observada nisso. Tá lento as coisas para você, as coisas não estão funcionando. Eu não estou falando aqui de... no prospecto de você ter tudo que você quer, mas na sua vida, aqui o papo é de liderança, então na sua liderança não está funcionando, será que não falta atualização? Às vezes até na informação, às vezes eu percebo que eu mentorei muitas pessoas e eu vejo que alguns perdem no meio do caminho algumas informações. E aí está todo mundo já na frente, e aí vem um atrás dizendo sobre aquilo, tal. Falou, pô, isso já passou. Então assim, é importante, reset, é importante atualizar-se. É importante, aperta esse botãozinho aí na sua existência, ok? E dá um reset. Começa de novo. E o legal do reset é que quando você reseta alguma coisa, dá a impressão de que acabou tudo, né? Parou tudo, apagou tudo. E daqui a pouco volta, todas as informações estarão no seu devido lugar e com alguma coisa mais nova, com alguma coisa nova. Com um update. Então, essa é a ideia. Nós precisamos nos renovar em todos os sentidos. Diariamente, vida com Deus, tempo de oração, tempo de busca, um tempo de família, em família, com a família, seja pai, seja filho, seja esposa, tudo isso precisa ser resetado, renovado e atualizado. O que se renova, o que se atualiza, ganha espaço novo em diversas áreas. Então assim, se você se atualizar, você vai ganhar espaços em áreas que você nunca teve. Então, eu acho que esse é o caminho. E é interessante o que o senhor falou, né? A atualização na família, né? Até a forma de criar, né, os filhos, né? A criação de filhos hoje, ela guarda os mesmos princípios que foram gerados pelos nossos pais, porém ela precisou ser atualizada. Né? Antigamente, nós não tínhamos os videogames, antigamente nós não tínhamos tantos computadores, tantas coisas, tanta rede social, né? Antigamente a gente brincava na rua e era seguro, né? Brincava com os vizinhos. Você chegou a brincar de bets? Não, você não sabe o que é bets? Cheguei a brincar de bets. Pra gente lá é derrubar lata. Derrubar lata, é isso mesmo. Em Minas é derrubar lata, né? Mas é o bets, né? Que a gente esconde atrás da... Isso. E quando o cara manda, a gente rebate, né? A geração Nutella não sabe o que é isso, não. Mas bets, essas coisas eram bacanas. Atari já era para os mais ricos, né? Mas bets era uma coisa que a gente jogava muito e tal. E a forma de você... Nós somos de uma família tradicional, e a gente crê na família tradicional, até porque nós nos baseamos muito pela palavra, e a forma que a gente educa os nossos filhos precisa, como o Paul disse, ser atualizada. Então, como é que você está criando os seus filhos? É muito importante. Eu acho que uma das coisas que facilita hoje muito a criação dos filhos, e não pode perder, é o diálogo. Precisa ter conversas, boas conversas, sabe, ao redor da mesa, conversar. A hora que exaurir o assunto é porque de alguma maneira isso foi impregnado em alguém. Então é importante você renovar também dentro do aspecto de família. Isso é fenomenal e isso é fundamental.
um líder da família atualizado, ele consegue passar o bastão, que é a nossa próxima pergunta aqui. Passar o bastão. O senhor acha que um líder que tem todas essas qualidades, né? Ele serve, ele se atualiza, mesmo não estando pronto, ele se prepara, ele aceita os desafios e vai prosseguindo e vai crescendo. Ele renova a mente, ele se atualiza, ele vai para frente. O senhor acha que todas essas características ajudam na passagem do bastão? Quando Jesus ele foi subir ao céu, ele disse: eu vou deixar o Consolador. E quando ele deixa o Consolador, nós temos uma nova forma de ter o Espírito em nós. Jesus estava com eles, porém Jesus ele ascende aos céus e aí ele deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador. E quando nós ou passamos o bastão ou recebemos o bastão, a ajuda do Espírito Santo é fundamental nesse momento, porque líder que recebe algo muito grande de alguém e ele não tem o Espírito Santo, ele pode botar toda aquela estrutura a perder. E como também o cara que tem o Espírito Santo, quando ele recebe algo pequeno, ele consegue fazer aquilo se tornar algo grande. Passar o bastão é algo muito difícil. Como o senhor pensa a respeito desse... No meu último livro, eu falo muito sobre isso. Não seja o último de si mesmo. Inclusive, esse tema veio um dia de manhã, em um dos nossos cultos. Eu falei, me veio na mente, eu falei com o meu copastor, eu falei, olha, estou com o tema do meu próximo livro. E eu estava pensando justamente sobre isso, porque, a visão, ela precisa ser maior do que o visionário. Se a visão não é maior do que o visionário, então o que acontece? Eu vou suprimir a visão, então ela vai morrer em mim. E se a visão morre em mim, eu sou um grande egoísta e fui um péssimo líder. Por quê? Porque se a visão é menor, ou se a visão é maior do que o visionário, então o visionário pode passar, mas a visão ela precisa persistir. E como a visão ela vai persistir? Só tem uma forma da visão persistir: se você criar um legado, se você ter alguém para você dizer, olha, segue a próxima rodada. Eu acho que isso é e é um tema muito pouco discutido. Por quê? Porque, às vezes, dentro do que a gente chama de igreja, e a nossa praia aqui, estamos discutindo sobre liderança dentro do prospecto de igreja propriamente dito, mas isso acontece também nas empresas, etc., até nas próprias famílias, as pessoas não têm os outros como uma possibilidade de sucessor, mas têm os outros como um grande competidor ou um rival. E quando você não tem, quando você tem essas sombras dentro do ministério, você não cria um sucessor, você cria divisores. Então, uma visão dividida, ela não subsiste. Então, uma visão, para ser sólida, ela precisa ter, desde o primeiro momento, ela precisa ter a ideia de sucessão. Eu tenho, são 26 anos ministerial, eu estou labutando, tratando gente há 26 anos. E eu penso a respeito de sucessão já desde do sexto ano, quinto para o sexto ano do nosso ministério, eu já comecei a pensar e a desenhar. E eu tenho isso desenhado e projetado no meu coração. Uau. Então, quando você trabalha com isso, então você elimina as sombras. Líder que vive com sombras, vive em desconforto o tempo todo. O tempo todo. Agora, o líder que sabe que a visão é maior do que ele, então ele sempre está focando a futuro. Tem que ter essa ideia do passar o bastão, de conservar e preservar a visão. Vai chegar um momento que eu posso até continuar tendo saúde emocional, saúde física e tal, mas vou entender que chegou o meu tempo de que a visão ela continue intacta e precisará de pessoas novas ou alguém que continue esse legado. Isso é muito importante. Se você não entender isso, você vai viver uma vida de liderança sufocada pelas sombras que de repente nem existem, mas que é criada pela própria falta da capacidade de enxergar o amanhã. Uau! Eu já caminho com o senhor há 10 anos, né? E eu vejo como o senhor não tem
não tem para si, né, as coisas, nem o microfone, nem a forma de liderar. Eu vejo que o Senhor se esvazia em todo o tempo. Em todo o tempo a gente está junto, eu vejo o Senhor sempre dando coisas que existem pessoas que pagariam super caro para receber as instruções. E quando a gente está junto, eu vejo que o Senhor vai liberando sem dó, sem medo. E dá a entender que o Senhor não tem medo daquilo que está por vir. Na verdade, o Senhor está preparando aquele que está vindo. Então, assim, passar o bastão é um assunto que nós ouvimos isso, eu ouço isso desde quando eu comecei a caminhar com o pastor. E, como ele disse, quando você lidera sem sombras, você consegue liderar sem o peso de achar que aquilo é seu. Mas sim, é uma temporada que o bastão está na sua mão e logo logo você vai passar esse bastão. Fazendo um adendo, é importante observar que se você centraliza, então a visão vai ser limitada ao que você acha. Se você descentralizar e tirar o foco em si e colocar o foco na visão, então todos vão poder colaborar. Claro, cada um no seu prospecto, cada um dentro do seu quadrado. Então, não tem equivocação. Cada um dentro daquilo que foi chamado para fazer, é feito, e no tempo certo as coisas elas acontecem. Não tem que viver com sombra. Eu sempre aconselho aos líderes que eu tenho o privilégio de pastorear, mentorear. Esquece esse negócio de sombra. Tem gente muito melhor, muito mais capacitada, muito mais inteligente, muito mais preparada. Ok, tem. Mas você foi a pessoa colocada para executar aquela tarefa. Faça com galardia, faça com sobriedade. Corra atrás. Não estou dizendo que você deve deixar as coisas acontecer. Corre atrás, faz a sua parte, mas não tenha sombra. Se tiver sombra, você não descansa. Tem muita gente perdendo a paz, porque na verdade a liderança dele é centralizadora, controladora, e aí ele não tem paz para viver. E se um líder não tem paz para viver, sua liderança vai ser pífia. Eu vejo que na liderança do Senhor, eu não preciso ir longe, eu olho para a família do Senhor. E hoje eu vejo o Guto, né, voando em lugares que são lugares que assim, todo líder almeja poder passar pelo que o Gustavo está passando, né? E hoje o Gustavo tá em Dallas e eu lembro que o Senhor me disse algo, né? O Senhor falou assim, eu fiz uma pergunta para o Senhor naquele tempo. Eu falei, pastor, eu nunca vi o Senhor impondo sobre o Gustavo certas coisas. Ainda que o Senhor quisesse que acontecesse, o Senhor nunca impôs sobre ele. E eu vejo que hoje, aonde o Gustavo está, é resultado da liderança do Senhor sobre a vida dele. Então, que palavra que o Senhor deixa para esse líder que ele tem algo nas mãos e ele precisa passar isso, mas que ele possa passar de forma suave, para que o resultado que ele espera seja até melhor. Porque o Senhor tem sonhos para a vida do Gustavo, mas Deus tem sonhos maiores ainda. Então, a forma que o Senhor tem passado isso para ele, o Senhor acha que esse líder que recebe essa instrução, tanto para a nova liderança dele, quanto para o Senhor que está passando, esse encaixe da passagem do bastão, se ele for no tempo correto, com a instrução correta, esse novo líder vai ser muito bem sucedido. Bom, deixa eu só falar um pouco aqui sobre o Gustavo. Dependesse de mim, ele não teria saído daqui. Ele estava aqui. Estava aqui na cidade, estava aqui na igreja. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ter o que a gente ama perto da gente. Não é? Eu tenho o privilégio de ter muitos pastores que eu amo perto de mim. Tenho outros que eu amo e eu não posso tê-los perto de mim. Eu tive que enviá-los. Mas quando a visão é maior do que o visionário, aí você abre mão para a visão. Então, foi pensando nisso que eu nunca impus nada ministerialmente para o meu filho, nem para a nossa filha, nem para o nosso filho, nem para a nossa filha, mas eu ensinei o princípio. E o princípio básico é aquele, chamado princípio da observação. Os filhos vão observar.
Então, se os meus filhos entendessem que o que eu faço é algo, ruim, desagradável, é algo que gera tanto problema, e não que não tenha estresse, não que não tenha, mas eles, pela observação, eles tiram um exemplo e dizem, poxa, vale a pena e eu vou me envolver com isso. Então, eu estava agora falando com o Guto, a última vez que eu tive com ele pessoalmente, que ele esteve aqui comigo, aqui na cidade, e aí eu falando sobre o ministério e tal, e eu vejo a mente dele totalmente focado no ministério. Mas há 2, 3 anos atrás, quando eu conversava com ele deixava entender assim, não, enfim, é muito particular, né, o que ele dizia, mas era totalmente fora do que... E eu escutava, igual Maria. Escuta, guarda tudo no coração. O que tem para acontecer, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. E aí você precisa continuar preservando na oração e continuar permitindo-se ser observado. E aí os filhos vão vendo o que Deus está fazendo na sua vida e poderão anelar. Não só ministerialmente, porque o que eles observam são os princípios que você preserva. Então, olhando os princípios, eles poderão ser um bom advogado, um bom médico, um bom cientista, um bom político, enfim, um atleta, como também poderá ser um bom pastor. Acho que essa é a ideia. Uau! Pastor, um último conselho para essa galera que sonha em galgar algo no ministério, na vida, familiar também. Um conselho que o senhor daria para a minha geração, para a nova geração que está chegando e para todas as pessoas que desejam liderar ou que já estão liderando? Pô, antigamente, quando eu fiz seminário, ontem eu estava falando com uma missionária, ela faz um trabalho muito lindo na Índia. E ela estava me comentando, eu perguntei para ela o background dela, ela falou, eu sou da igreja fulano de tal. Eu falei, poxa, eu estudei com esse pastor, eu conheço. E aí fui conversando, ela falou, fulano, ciclano, beltrano, observando um mundo tão pequenininho. Naquela época, eu encontrava muita gente querendo o ministério. Muita gente sonhando com o ministério, sonhando em ser pastor, sonhando em ser líder, sonhando. Hoje eu vejo menos pessoas pensando assim. Por quê? Porque eu sinto que a paixão por isso baixou. Porque as pessoas estão olhando muito para o próprio umbigo. O meu conselho é: reacenda a chama. Ontem, eu conversando com uma pessoa, ele falou para mim assim, meu sonho, em lágrimas, meu sonho é ser pastor, meu sonho é ser um obreiro, meu sonho é pastorear uma igreja. E faz tempo que eu não ouço da boca de um jovem palavras como estas, porque as pessoas estão muito preocupadas consigo. Então, a minha palavra, o meu conselho para você é: volte a sonhar e volte a pensar sobre isso, volte a anelar sobre o ministério. É boa coisa, é excelente coisa. E quando você pensa em ser pastor, você está pensando diretamente nos outros, em ajudá-los, em preservá-los, em cuidar das pessoas, em atender as pessoas. E isso é uma morte diária. A gente acaba esmurrando-se diariamente, mas é altamente privilegiado. Então, a minha palavra é encorajar você a você voltar a pensar nisso, voltar a sonhar nisso. Observa com quem você está andando, quem é seu mentor, quem é seu pastor, quem é seu líder. Gente, escolha alguém de carne e osso para você andar perto, ok? Muito legal o virtual, a gente está aqui no virtual, mas escolhe alguém de carne e osso, porque você escolher alguém virtual é uma vida virtual, nem sempre será real. Então, meu conselho é esse, e a minha palavra é que Deus possa levantar muita gente, assim como você, levantar uma turma nova, forte, cheia de garra, cheia de força, lembrando-se que Jesus disse à multidão: deem vocês de comer. É vocês que vão dar de comer para essa multidão, que inclusive está sentada com fome, e o sol está castigando, e elas querem comer alguma coisa, e vocês terão que dar de comer. Por isso, preparem-se e sirvam, porque a multidão é muito grande. Encorajo vocês, em nome de Jesus, e que vocês possam ser os melhores líderes para esta poderosa geração. Thank you, meu pastor. My pleasure.